E a Transvale Transporte de Pedras, Areia, Brita e Pó de Pedras, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Dr. Rodrigo Márcio, popular Capa, fazendo balanço pra gente, né, das situações jurídicas em nível regional. Dr. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, J. Passos, tudo bem? Seu programa, como sempre, aí, nota 1000, nós estamos aí, né, para elucidar os fatos, né? E, ô Jota, eu vim aqui só para dar um complemento em relação àquela fase, aquela complicação toda daquele caso Reginaldo. Vim trazer também um pouquinho de uma audiência, um júri que vai ter amanhã, de um feminicídio, né, um suposto feminicídio, né? E também falar daquele caso do filho que matou a mãe também, que agora nós estamos patrocinando. Deixando bem claro, Jota, que eu estou bem afastado das minhas atividades, eu até estou de atestado, né? Estou bem afastado aí, e tanto nesse júri, desse negócio, eu só estou subsidiariamente acompanhando os novos advogados que estão ajudando o escritório. E com muita tristeza, sabe, Jota, eu fui tão massacrado naquela história do caso da enfermeira, e me chateou muito, porque a ignorância popular, Jota, que eles esquecem que a pessoa tem um direito constitucional, de um direito à defesa. Né? Isso não é eu que estou inventando, isso eu já falei aquela vez, é a lei que consta isso, todo mundo tem direito à defesa. Ah, mas você não tem... Chegaram a duvidar do meu caráter em relação à defesa, né? Precisou de um delegado defender um advogado, eu nunca vi isso na minha vida, né? OAB, né? Com todo respeito ao meu presidente aí, não falaram nada, né? O que me assusta foi de acadêmicos de direito falando isso, profissionais do direito falando uma barbárie dessa. Porque quando a população é ignorante não tem problema, né? Me assustou, Jota, quantidade de ofensas que eles colocaram, ameaças que eles colocaram. Eu falei, eu não tenho medo disso não, se quiser vem quente que eu estou fervendo, né? Eu andei com escolta, ando com escolta ainda, se preciso nós estamos aí. Né? Minha profissão é essa e não vou abrir mão por causa disso não. E bem triste mesmo com a forma que eles conduziram a situação. Pessoas que se dizem evangélicas e temente a Deus desejando a morte para outras pessoas, tá? E o que me assustou muito foi com essa história da Priscila toda. Um falou comigo, você falou a tal Priscila. Ô, gente, se eu não conheço uma pessoa, eu vou falar o quê? Eu tenho intimidade? Eu não tenho, né? Então, o caso dela está transcorrendo numa boa. O Reginaldo está preso no presídio de Manhumirim, que é um do presídio mais seguro para ele. Já teve a primeira audiência dele aqui, o doutor Matheus, o doutor Daniel Vitor vai explicar como que está se dando o trabalho dele aqui, né? Como que está sendo as teses defensivas aí. Descartou-se aquele estupro, né? Todo mundo está vendo que nunca existiu aquele estupro. E tem muita coisa rolando ainda no processo dele. Então, primeiramente, eu queria agradecer a você por estar sempre aí apto a nos ouvir, não é? E falo com você, né, que ser advogado criminalista não é para qualquer um, né? A gente toma porrada todo dia, né? Tem pessoa aí falando, né? Ah, mas você trabalha com tragédia. O médico também vive com dinheiro, vive da tragédia, vive do sangue dos outros, né? Por que o meu dinheiro não é tão abençoado igual ao dos outros? E o mais legal, Jota, que teve várias pessoas que me criticaram, uma delas que mais me criticou, pediu para eu defender o sobrinho dela que estava sendo acusado de molestar uma sobrinha dela de 4 anos. Me criticou a 3x4, mas, né? O outro me criticou bastante, o pai dele atropelou um cara aí, embriagado. Eu estou fazendo a defesa dele, eu acho engraçado isso, né? Critiquem, mas na hora que o braço do Estado vem feroz atrás de vocês, vocês procurem um advogado, né? Ah, mas o Rodrigo, você também fez aquela defesa do Rodrigo Neto? Fiz, coloquei no meu Facebook, nas minhas redes sociais, nunca desarticulei nada. Coloquei sim lá, que fiz nos casos mais emblemáticos e violentos de Patinga, eu trabalhei. Né? Eu trabalho com a violência, eu vivo da violência, mas nem por isso eu gosto da violência. Não é isso mesmo? E as pessoas têm a dificuldade de entender que eu trabalho com lei, né? Eu chego no gabinete, igual eu falei com você me conhece muito bem, de qualquer delegado, qualquer juiz e qualquer promotor, com a cara limpa, porque eu sou honesto. Eu faço todo o meu trabalho pautado na lei. Quem, igual eu falo, minha vida pessoal pode ser uma bosta, né? Desculpa a expressão, pode ser uma merda, mas a minha vida profissional não tem uma isca, não tem nada que eles possam, né, desabonar. Tanto é que eu me dou bem com todos os policiais, com todos os juízes, com promotores aqui. E isso me deu uma dor muito grande saber disso. O pessoal da saúde ficou com raiva de mim. Eu sei ficar com raiva de mim não. Eu já até falei com o Bruno Morato, que é o meu grande amigo, que melhorou bastante sensivelmente as condições de segurança aqui em Patinga, seu Gustavo Nunes, né? As enfermeiras daqui de Patinga saem no escuro também, sem um segurança para acompanhar. Furto o imposto de saúde tem toda hora.
péssimas condições de trabalho e segurança. Foi o que aconteceu com a Priscila. Se caso tivesse uma segurança melhor, né, precisou pegar câmera emprestada, né, para achar quem cometeu o crime. E só concluindo a história do Reginaldo, aí ele confessou. Agora, se ele não confessa, o pessoal cai de pau em cima dele também. Aí esse cara que você vai pegar agora que matou a mãe, o cara está nitidamente que essa pessoa, ele tem algum problema mental. Não é isso mesmo? Agora é o seguinte, ficaram nesse mimimi, você vai me desculpar aí com a Priscila, essa coisa toda aí, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Nós vamos fazer um júri que o cara esgorjou o pescoço da vítima, né? O que é isso? Quase cortou, ceifou o pescoço de um lado para o outro. Apareceu algum movimento feminista para falar dessa pobre coitada aí? Olha que eu estou defendendo o réu. Apareceu alguma feminista? Não, porque ela é pobre e mora longe. Ninguém falou dessa pobre coitada. Mas não, né? No auge da pandemia, matou a enfermeira e o pobre coitado do advogado que foi defender, falaram, como aparece gente para defender? Eu sou pago para isso, o meu trabalho é esse. E desculpa, eu gosto de defender, como já falei várias vezes. Se eu quisesse ser delegado, eu tinha feito concurso para delegado, estava aprendendo. Se eu quisesse julgar, eu tinha feito concurso para juiz. Se eu quisesse acusar, eu seria promotor, mas não é minha praia. Respeite a minha opção, que é trabalhar de fazer uma defesa pautada em cima das leis. Ah, mas esse cara saiu pra rua, igual eu falei. Quem faz lei em Brasília não é eu, não. Agora, se a lei me der uma brecha para tirar meu cliente, eu vou tirar. Tranquilo? Ô Jota, você desculpa, né, que eu sou muito exacerbado para falar as coisas assim. Vou passar para o senhor falar um pouquinho aí com o doutor Daniel, que ele vai explicar como que está sendo as teses defensivas, deixando bem claro, né, que eu não te dei aquela entrevista, que eu não estava autorizado ainda pelo juiz, mas o próprio promotor, doutor Jonas, falou, né, então nós vamos só falar para a sociedade a visão nossa em relação ao caso do Reginaldo. Doutor Daniel Vitor, formou na Faculdade Pitágoras também, foi meu aluno lá, e está aí né, trabalhando aqui, é uma pessoa extremamente competente, ele que está dirigindo os trabalhos, eu só estou na retaguarda. Ok, então vamos passar aqui ao doutor Daniel Vitor, ele que está agora defendendo esse processo do Reginaldo. E ele vai nos passar detalhes de toda esta situação com relação ao Reginaldo, com relação ao processo, doutor. J. Passos, é um prazer estar falando com você aqui. Só para reforçar aquilo que o Rodrigo falou, o nosso mundo já foi governado pelo obscurantismo, quando as pessoas não tinham o direito de defesa. Nesse momento, entrava-se no tribunal já condenado. Hoje em dia, isso acontece conosco diariamente. Nós que militamos na área penal, que atendemos sim aqueles que cometem crimes, de sermos taxados como partícipes, né, da conduta dos nossos clientes. Mas só é bandido quando é o filho do outro. Só é bandido quando é o candidato político do outro. Quando é o meu candidato à política, não, ele foi injustiçado. Quando é o meu filho, ele é um coitado. Quando é o meu primo, quando é o meu marido, quando é minha esposa. Então, isso acontece diariamente. Não é a nossa conduta de advogados que está errado. São os políticos que a população elegeu. Se for levar a discussão para um campo filosófico, até se diz o seguinte: não existe um governo corrupto numa sociedade honesta, como não existe uma sociedade honesta com um governo corrupto. Quem faz lei não é advogado, é deputado. Quem sanciona a lei é presidente, quem julga é juiz. Nós somos somente um dos lados da balança e não é o lado que tem mais peso. Falando sobre o trabalho do Reginaldo, nós que estamos trabalhando pela defesa, nós vislumbramos a todo momento um excesso de acusação, crimes que ele não cometeu, que basta você fazer um exame, que não é necessário ser nenhum grande perito em medicina legal para ver que não houve violência sexual. O excesso de crimes como a remarcação de chassi e esse tipo de coisa que ele é acusado é um excesso, é uma conduta na tentativa de que, se o latrocínio ou o homicídio não trouxer uma pena muito alta, que crimes inventados possam atribuir a ele uma pena muito maior do que é o justo. Não é uma questão de falar de inocência, é questão de se falar de justiça. Se um crime foi cometido, a pena que esse criminoso tem que receber é de acordo com o crime, não ficar inventando e conjecturando narrativas
que vão poder aumentar apenas sem um mínimo lastro probatório. No direito penal, você trabalha com alguns conceitos, né? Um deles é materialidade, tipicidade, nexo de causalidade. O que é isso? É uma conduta prevista no Código Penal. Essa conduta tem que ter sido praticada e ter conduzida a determinado resultado. E isso deve ser atribuído à pessoa do agente. Boa parte dos crimes imputados ao Reginaldo não tem nenhum indício, nem na fase de inquérito, e vale lembrar que a fase de inquérito ela é extremamente inquisitiva. A defesa não tem poder sobre o inquérito. A polícia pratica os atos que quer, né? O Ministério Público tem recursos ilimitados para poder acusar. São peritos, são policiais, civis e militares à disposição do Ministério Público. E o que tem a defesa? A defesa só tem um advogado, né? A defesa só tem a sua experiência. E mesmo na fase de defesa, mesmo na fase de inquérito, não foi provado, não há indícios de crimes, por exemplo, como a violência sexual. Algum momento na tramitação de toda a documentação, de todo esse processo, algum momento ventilou-se a ideia de que ela teria sido estuprada? Sim, na fase de inquérito, uma das hipóteses, né, que foram levantadas é que ela tinha sofrido essa violência sexual. Porém, é extremamente simplório, né, que isso não aconteceu. Primeiro, pelo laudo do perito, que demonstrou que não houve violência sexual. Pelas situações às quais o cadáver foi encontrado, há de se presumir que não houve violência sexual. E aí, presunção. É quando você tem a presunção mais um laudo de necropsia de um perito falando que não há nenhum vestígio de sêmen nas roupas, que não há dano na genital, você pode concluir afirmativamente, com 100% de certeza, que não houve nenhum crime de natureza sexual. Perfeito, mas foi recolhido material e feito análise para comprovar e para descartar essa possibilidade? Sim, foi feito. E todos os testes foram que não existe vestígio de sêmen e que a genitália estava intacta. E o Reginaldo, o senhor tem conversado com ele. O que o levou a matar a Priscila? Porque o carro ele levou. Então, quer dizer, latrocínio, e aí? Por que ele matou? É aquela questão. É aquela questão do latrocínio. Não é a principal tese. Como ele diz, né, eles tinham um relacionamento amoroso. E esse relacionamento ele desandou devido à relação dela, os familiares dela. Se for trabalhar com a hipótese de latrocínio, como ele mesmo disse, foi um descontrole, ela falando que ele não teria coragem de atirar, ele queria ficar com carros, né, se estivéssemos trabalhando com essa hipótese, na discussão entre os dois, delas ter segurado a arma, ele disparou sem a intenção. Agora, doutor, o Reginaldo, quando entrevistado, ele sequer sabia o nome da Priscila corretamente. Mas aquilo é o estado de nervosismo. Quando você chega para um homem e fala que ele pode passar de 20 a 30 anos encarcerado, ele esquece até o nome da mãe. Pois é, mas o Reginaldo já era um cara experiente, e isso aí abalaria o Reginaldo? Com certeza, o temor do presídio abala os agentes penitenciários que vão e voltam todos os dias, e imagina aquele que pode ir para poder ficar retido. Na idade dele, 20 anos de prisão, talvez ele não tenha nem chance de sair de novo. E ele reafirmou de que realmente existia um relacionamento amoroso entre ele e a Priscila? Sim. E ele comentou quanto tempo eles relacionaram? Se eu não me engano, aqui foram poucos meses. Tinha terminado alguns dias antes dos fatos, e aí na tentativa de uma reconciliação que tudo aconteceu. Então qual o motivo que houve o término desse relacionamento? Segundo ele, foi devido à índole da família dela, eles não aceitaram que ela se relacionasse com um homem com o histórico criminoso dele, eles acabaram rompendo. Aí ele, na tentativa de reconciliar, acabou fazendo o que fez. Essa é a versão dele. E ele está convicto de que esta aí é a verdadeira versão? Essa é a versão que ele nos passou. Não cabe ao advogado, né, questionar
se isso aconteceu ou não, porque a grande maioria das pessoas não estavam lá. Como que ele nos passou isso? Nós cremos nessa possibilidade, mas trabalhamos com todas as possibilidades possíveis, tanto com o homicídio, com o feminicídio, para ser mais correto, tanto com o latrocínio. Porque na verdade, se acontece dele ter matado a Priscila por causa do carro, aí é uma situação, né? Mas se ele a matou por uma questão de relacionamento, aí já passa por feminicídio e a pena é muito mais pesada. Não, ao contrário. O latrocínio é o crime mais grave do ordenamento jurídico brasileiro. Mais que o feminicídio? Sim, mais que o feminicídio. Qual é a pena por latrocínio? Se não me engano, de 20 a 30 anos. E o feminicídio? De 15 a 30, se eu não me engano. Não me lembro ao certo aqui não, mas o latrocínio é a pena mais grave. E o feminicídio, embora também muito grave, né, que ele pode ter seus agravantes e majorantes, é uma pena que não começa tão alta como o latrocínio, que já começa com 20 anos. Alguma colocação a mais, doutor, que o senhor gostaria de fazer com relação à situação do Reginaldo? Quando é que ele volta a ser ouvido, a julgado, enfim? Se eu não me engano, dia 30 agora é a audiência dele, onde a defesa vai levantar todas as hipóteses possíveis na tentativa de absolvição, na tentativa de diminuição da pena, e que vale sempre lembrar, nós fazemos o nosso trabalho, aquilo que o ordenamento jurídico nos permite. A morte dela é um fato lastimável, sim, mas como o Rodrigo mesmo disse, amanhã vamos trabalhar num júri, né? De uma mulher preta, de uma mulher pobre, e ninguém se importa. Aí o caso da Priscila causou tanta comoção. Não são todas as vidas que deveriam ser importantes? Mas na verdade a Priscila é porque a sociedade, pelo menos o que nós recebemos de mensagens, que elas não acreditam de nenhuma hipótese dele ter tido um relacionamento com ela. Sim, mas isso não muda, né, a realidade dos fatos, que também é o caso de uma mulher que morreu e é um caso muito menos importante para as pessoas, ninguém fala nada e ambos podem até terminar no mesmo lugar. Perfeito. E com relação o julgamento do Reginaldo, vai ser lá na cidade onde ele está preso? Há a possibilidade, né, de acordo com o clamor social, dele mudar de lugar para evitar tumulto, esse tipo de coisa, mas a grande possibilidade é que seja na cidade de Caratinga. Então seria em Caratinga, no caso. Exatamente. E ele está tranquilo para essa situação? Sim. Ok, portanto aí, né, o balanço geral dos advogados, a equipe comandada aí pelo Dr. Rodrigo Márcio, popular Capa, no oferecimento de Gildomar Baterias na JK 880, no Jardim Panorama, e Fábrica de Sorvete Nevasca, Glicínia 253, no bairro Bom Jardim. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.